Vamos seguir então. O quarto item então. Não ceda seus olhos à fixação das faltas alheias, entendendo que você foi chamado a ver para auxiliar. Agora nós vamos só passar vamos ter que passar um pouquinho rápido, porque tem mais coisas para a gente ver. Quinto, esse eu gostaria que a gente prestasse atenção nele, tá, gente? Por favor. Quinto, cumpra o seu dever cada dia, por mais desagradável ou constrangedor lhe pareça, reconhecendo que a educação não surge sem disciplina. Como é que uma pessoa consegue se concentrar se ela não cumpre com seus deveres? Se toda hora ela fica lembrando, eu esqueci de fazer não sei o quê, falando de tal, eu esqueci de dar um recado, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Quando eu chegar eu tenho que fazer porque eu não fiz durante o dia. Como é que concentra? Né? Agora isso aí, gente, não é só uma questão de praticidade, não. É uma questão também existencial. Se vocês não... Talvez você se lembre, né, no livro Evangelhos com o Espiritismo, tem uma mensagem chamada O Dever. Essa mensagem foi dada por um espírito que se identifica como Lázaro. Nós temos duas mensagens aí do Evangelhos com o Espiritismo. Uma falando sobre o amor, aquela mensagem que ele fala assim, no princípio, o ser só tem instintos, mais avançado e corrompido, tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. Então as mensagens do Lázaro, inclusive as que estão na revista espírita, são mensagens muito desses. A gente não sabe se é o Lázaro lá da ressurreição, a gente não tem informação nesse sentido. Então nós vamos falar um pouco mais a respeito do dever com essa mensagem do Lázaro daqui a pouco. Sexto, aprenda a encontrar tempo para conviver com os bons livros, melhorando os próprios conhecimentos. A gente tem uma coisa que é a tecnologia, né, e tal, mas assim, aqui não tem jeito. Você tem que aprender um código, que se chama alfabeto, você tem que aprender a manusear esse código, né, e você tem que ser capaz, olha como é que tem tudo a ver com a concentração mental, você tem que ser capaz de ler o código, entender o conceito, abstrair, montar uma frase com base numa série de conceitos que estão ali colocados juntos. Essa frase vai fazer um sentido e vai se conectar ao restante do texto. É uma habilidade extremamente fina, a da leitura. Então, quer dizer, se a gente abole isso da nossa cultura, nós estamos regredindo. Nós estamos abrindo mão de uma conquista que nós já realizamos. Né? Então, é por isso que a gente ressalta, né, insiste aí com o André Luiz. Aprender a encontrar tempo para conviver com os bons livros, melhorando os próprios conhecimentos. Porque quem não consegue acompanhar o fluxo de ideias de um texto, como é que vai conseguir se concentrar? Ricardo, é bom atentar, né, para a sabedoria de André Luiz, porque ele já fecha a questão já imaginando que nós vamos retrucar, né? Aí eu não leio porque eu não tenho tempo. Né? Não deu para eu ver a referência do trabalho, professora, que não deu tempo. Por quê? Porque ele já coloca ali. Temos que encontrar o tempo. E antes disso ainda, nós temos que aprender a encontrar tempo. Então qual é o primeiro elemento que o André Luiz colocou nessa recomendação aí? Que nós aprendamos a organizar o nosso tempo. Nós temos que aprender a organizar o nosso tempo. Ter tempo para as coisas envolve dar tempo para as coisas, né? Colocar as coisas no seu devido lugar. Aprenda a encontrar tempo para conviver com os bons livros. E não são quaisquer livros também. São os bons livros, melhorando os próprios conhecimentos, né? Não se entregue à cólera ou ao desânimo. Aí de novo, né, André? A sabedoria do André Luiz. Nós vamos ter cólera? Vamos. Vamos sentir desânimo? Vamos. Mas não podemos nos entregar. Esse é que é o ponto. Tem um texto do André Luiz no Respostas à Vida que ele fala assim: a tristeza é como um passarinho que de vez em quando pousa na cabeça da gente. Se ele pousa, não é culpa nossa. Mas se ele faz vir, bota ovo, aí é responsabilidade nossa. A gente sente tristeza de vez em quando. Mas ela ficar, a gente cultivar e se alimentar dela, isso é uma responsabilidade nossa. Né? A gente não é obrigado a permanecer nesse estado. Não se entregue à cólera ou ao desânimo.
à leviandade ou aos desejos infelizes. Não se entregue à leviandade. Quando a gente começa a brincar aqui dentro do encontro, é super gostoso, mas a gente não pode se entregar e ficar brincando o resto do encontro. Nós estamos aqui com um objetivo. Então tem que ter alguém que aos pouquinhos vai trazendo de volta para a gente se focalizar no que a gente tem que realizar aqui e não perder o fio da meada. Não tem tudo a ver com concentração? Não é? A leviandade e os desejos infelizes. Não se entregue aos desejos infelizes. Eles vão bater na porta do nosso coração? Os desejos infelizes? Vão. Mas nós não podemos nos entregar. Desejos infelizes. Para que sua alma não se entregue à cólera ou ao desânimo, à leviandade aos desejos infelizes, para que a sua alma não se converta numa nota desafinada do conjunto harmonioso da oração. Fantástico, né? Quem já leu o livro Missionários da Luz deve estar lembrado da reunião de materialização. Um dos membros da reunião tinha tomado umas bilhetinhas de reunião. Aí chegou lá, eles estavam lá. Aí chegou um espírito daqui e falou assim: olha, daqui a 10 minutos o fulano de tal vai estar chegando, emanando fluidos alcoólicos no seu perispírito. Aí o dirigente da reunião falou assim: então vamos providenciar imediatamente o isolamento dele. O sujeito chegou, entrou na reunião mediúnica, mas fluidicamente, espiritualmente, ele foi isolado no caminho, indo para a casa espírita. Quando chegou lá, ele já estava completamente isolado. Por quê? Porque os fluidos alcoólicos que ele estava exalando poderiam contaminar o ectoplasma do pobre do médium de materialização. Porque vocês sabem que o ectoplasma é exteriorizado, mas depois ele volta. Então, se tiver bactéria no ar, vírus, isso pode contaminar o ectoplasma do médium e criar um problema muito sério, de saúde mesmo. Então, o sujeito estava alcoolizado, eles tiveram que fazer o quê? Isolar ele. E um trabalho para a equipe espiritual, um trabalho que não estava previsto de última hora. Aí o sujeito fala assim: beleza, então eu posso fazer o que eu quiser antes da reunião, porque os espíritos vão me isolar, né? Então, quer dizer, é uma atitude leviana, né? Leviana, de entrega aos desejos infelizes. Ele se transformou numa nota desafinada no conjunto harmonioso. Né? E volta. Quando ele é utilizado como uma materialização, uma coisa assim? É justamente quando ele é utilizado como materialização, ele volta. O ectoplasma, gente, o ectoplasma ele é a camada externa do citoplasma, da célula. Nós temos lá a célula para baixo. Vamos imaginar, né? A gente tem o exercício que Oi? Exercício para baixar. Vocês vão enxergar? Mas é só uma explicação rápida, né? A gente tem aquela membrana da célula, a gente tem um núcleo. O citoplasma, essa parte gelatinosa que envolve a célula, apenas por uma questão esquemática, a gente chama a parte interior de endoplasma e a parte exterior de ectoplasma. Endo, interno, ecto, externo. Então, essa parte externa, o povo fala assim, ectoplasma, imagina que é uma fumacinha, que é um negócio, um fluido imponderável. Não, é uma parte da célula do médium. Então, os espíritos extraem uma parte de milhões de células do médium que são exteriorizadas pelos poros, pelo nariz, pelas orelhas, pela boca, e saem, os espíritos manipulam essa matéria e se materializam através dela. Depois que a materialização é encerrada, o ectoplasma retorna para o organismo do médium. Então, os espíritos, o André Luiz, ele descreve, não missionários da luz, os espíritos preparam a reunião durante o dia inteiro. Eles têm que lançar gases que purificam ali o ar, que não sei o que. É um negócio super delicado. Por quê? Porque se não for bem feito, o médium vai ser prejudicado. A materialização não vai acontecer como deve. E nos casos em que os espíritos materializavam na época do Kardec, aquele negócio de bombons de Viena, né? Eles gostavam de materializar bombom, dar de presente, flores para as pessoas. E como é que fica esse negócio? A pessoa levava o bombom para casa. O Arnaldo Rocha uma vez participou de uma reunião de materialização, os espíritos materializaram balas. Aí quando a pessoa mordia a bala soltava faíscas de luz. Aí ele conta que eles levaram as balinhas dos espíritos para casa e as balas continuaram soltando faíscas de luz durante 3 dias. No escuro, você apagava a luz, botava a bala no chão, pisava nela, saía faíscas de luz. Isso vem do ectoplasma do médium? Aí não, aí é o fenômeno de transporte. Os espíritos podem desmaterializar o objeto num local e rematerializá-lo em outro. Ou então eles podem utilizar energias que eles encontram na natureza para materializar objetos também, para sintetizar objetos. Então, quer dizer, as potencialidades do mundo espiritual são virtualmente ilimitadas.
Aí vem o sujeito e fala, mas eu vou ali tomar uma birita. Pô, gente, você está perdendo a melhor parte da vida. Ah lá, uma nota desafinada. É por isso que a gente tem que se preparar para vir para o encontro. É por isso que a gente tem que ler os livros que são propostos pela Comissão de Estudos. Porque essa é a parte mais linda, mais divertida, a mais interessante que a gente vai ter na nossa vida. Imagina quando a gente desencarnar, né? Como diz lá o Peter Pan, vai ser uma aventura muito mais incrível. A desencarnação. Né? Oi? O ectoplasma, ele é utilizado pelos mentores espirituais, pelos espíritos. Eles vêm à Terra, recolhem para trabalhar o perispírito daqueles desencarnados que estão em tratamento, por vícios, entre outras situações, em que o perispírito está adoecido, né, leva para fazer esse tratamento. Então, essa questão do ectoplasma, ela não é somente materializar essas coisas, porque já passou esse tempo do fenômeno, né? Hoje ela é usada mesmo para isso. E por mais que não se apresentam muito essas reuniões, mas elas ainda acontecem muito sigilosamente para preservar tanto os médios como o tratamento do plano espiritual. Porque também existe, né, a materialização na Terra ainda, mas ainda fica no sigilo, porque hoje pode ser mal utilizado. Bem observado. Então, Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna também, André Luiz traz essa elucidação, né, para a gente saber que não é somente para, né, começou com essa forma fenomênica, mas ele tem um trabalho de cura, que é o medicamento do plano espiritual para tudo. Muito obrigado, viu? Valeu. Oitavo, caminhe no clima do otimismo e da boa vontade para com todos. Olha que legal, né? Nós vamos favorecer a nossa capacidade de concentração caminhando com alegria. Né? Sem desânimo, ele falou antes, né? Não dependure, esse aqui é ótimo. Não dependure sua imaginação no cinzento cabide da queixa. Ele nem falou de queixar verbalmente, ele está falando da imaginação. Aquele negócio, fulano de tal pisou na bola, como é que você fica? Né? Não pendure a sua mente nesse cabide, a sua imaginação nesse cabide da queixa. Né? E nem mentalize o mal de ninguém, que é um negócio muito triste, a gente ficar desejando o mal alheio, né? Cultivando isso, imaginando o sofrimento alheio. Décimo, cultive o auxílio constante e desinteressado aos outros, uma coisa que a gente falou no início, né? Porque no esquecimento do próprio eu, você poderá então concentrar as suas energias mentais na prece, de vez que desse modo o seu pensamento erguer-se-á vitorioso para servir em nome de Deus. Até que horas que a gente tem mesmo? É 11h05. 11h05, ok. Então tá bom, agora nós vamos desenvolver essas ideias que ele trouxe para nós aqui com algumas outras leituras. Agora a gente vai ler um pouquinho, eu vou pedir que vocês tenham um pouco de paciência. O Emmanuel tem uma mensagem no livro Palavras de Vida Eterna que se chama Nossa Cruz. A gente vai ler ela e fazer alguns comentários. Nossa Cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Foi isso que ele falou ali? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Está em Marcos capítulo 8, versículo 34. Comentário do benfeitor. Ninguém se queixe inutilmente. Parece que ele está fazendo o caminho contrário das 10 indicações lá do Luiz. Olha que interessante. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. Todo processo começa com o ápice e depois termina. A dor é processo. A perfeição é fim. A perfeição é fim. Então nós só vamos chegar no equilíbrio mental absoluto no fim. A perfeição é fim. Ô, gente, sabe o que isso significa? A perfeição é fim. Significa que nós vamos cometer erros. Eu sinto muito e fazer essa revelação bombástica para vocês, mas nós vamos cometer erros, gente. Nós vamos machucar algumas pessoas, nós vamos magoar algumas pessoas. Por mais bem intencionado que a gente não vai acertar sempre. Porque nós não somos perfeitos. A perfeição é fim. E a dor? É
processo. Então, no meio desse processo, nós vamos sentir dor. Quando o Chico estava sendo julgado pelo caso do Humberto de Campos, uma noite ele fez uma prece, depois ele abriu os olhos, tinha um cartaz luminoso na parede do quarto dele, falando assim, isso passa. Depois que terminou o processo, ele foi absolvido, ele fez uma prece agradecendo, dizendo como que ele estava feliz e aliviado. Aí ele viu outro cartaz dizendo, isso também passa. Porque a dor é processo, e a perfeição é só no fim. Os momentos bons, os momentos ruins fazem parte da vida. Eles se alternam constantemente. Quando a gente estiver sofrendo, vamos lembrar que o sofrimento vai acabar. E quando a gente estiver bem, vamos lembrar que a gente precisa aproveitar os momentos de equilíbrio para construir. Para quando a dor voltar, a gente estar mais seguro, mais tranquilo, com mais solidez. Né? A perfeição é fim. Assim sendo, então vocês estão vendo como é que essa questão de equilíbrio mental é delicada para nós, no nosso estágio evolutivo? Porque a perfeição para nós é fim. E a dor é processo. Não tem como a gente se furtar da vida para cultivar um equilíbrio artificial. Ou fingir que nós não temos problemas. Nós temos. E entrar em contato com o sofrimento alheio no processo da caridade envolve uma atitude de renúncia muito grande, porque é um problema que você está acumulando para os seus. É uma situação a mais com a qual você vai ter que lidar. Mas é nisso que consiste a caridade. Em não pensar só em si. Pensar no outro também. Auxiliar o outro também. Né? Com certeza. Ainda mais hoje em dia, que a gente toma um remédio e a dor passa, né? Vocês lembram do ano passado que a gente mostrou os ciclos evolutivos da Terra? Vocês lembram do tamanho que cada ciclo tinha? 128 mil anos, vocês lembram? Então quer dizer, a gente vê que esse negócio de perfeição realmente está no fim. E o fim está lá, não sei aonde. A gente não consegue nem ver. Aliás, eu acho que perfeição é uma coisa conceitual, sabe por quê? Porque a gente não aprende que os espíritos estão constantemente se aperfeiçoando. Então imagina só, eu já falei isso aqui um tempo atrás. Quando Jesus estava na fase evolutiva similar à minha, já tinha um outro que era o Cristo dele, não tinha? Ele estava num mundo lá de regeneração, de prova e expiação, e tinha um lá que era o referencial evolutivo dele, que ele falava assim, eu quero seguir fulano, o Jesus ao quadrado. Né? Mas que na época era o Jesus Cristo dele. E quando ele chegou a ser Cristo, qual que era a condição desse que na época que ele era como nós? Qual que é a condição desse agora? Quer dizer, ele é um espírito puro ao quadrado. Entendeu? E esse que era o espírito puro ao quadrado também teve um momento em que ele era um espírito no mundo de prova e expiação e tinha um Jesus que era o referencial de felicidade dele. Esse cara, onde é que ele está hoje em dia? Aí lá no Obreiros da Vida Eterna, que já foi citado aqui, o André Luiz fala de ele vê a materialização num plano espiritual de um espírito que pertencia a esferas próximas às do Cristo. Aí ele falou assim, esse espírito já atingiu a perfeição? Perguntou para o instrutor dele. Ele falou assim, olha, esse daí ele aspira a conviver na esfera em que o Cristo vive, que é a esfera dos espíritos que governam o nosso planeta. E o Cristo aspira a conviver na esfera dos espíritos que governam o nosso sistema solar. E esses, por sua vez, aspiram a conviver com aqueles que governam a constelação na qual o nosso Sol está inserido. E estes, por sua vez, aspiram a conviver com aqueles que governam a nossa galáxia. E estes, por sua vez, aspiram a conviver com aqueles que governam o aglomerado de galáxias no qual nós estamos. E assim por diante. N exponencial. Aí o Emmanuel vem e fala com a gente assim, a perfeição é fim.
ela é conceitual apenas. Porque, de fato, perfeito, perfeito mesmo, acabado, é só Deus. Só Deus. Nós, enquanto criaturas, nós estamos sempre atrás de algum objetivo. Jesus, para nós, é o referencial de perfeição. Para as células do meu organismo, eu sou o Cristo. Elas olham para mim e falam assim, gente, ele é um referencial de perfeição para nós, ele consegue coordenar todos os sistemas do corpo, sem fazer nenhum esforço, sem nem precisar pensar para fazer isso, é tudo automático, ele perdoa a gente o tempo todo, toda vez que desencarna uma célula, reencarna, e ele governa a harmonia de todas elas, não sei o quê, enquanto isso eu estou dando palestra, e elas estão lá, olhando, e assim, a prece delas, nós vamos ver daqui a pouco no Pensamento e Vida, elas estão emitindo a sua radiação espiritual, digamos assim, na relação que elas têm com a minha individualidade, que para elas é o referencial de perfeição evolutiva. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, também o André Luiz fala, as nossas células são espíritos em evolução também. Então você é o Cristo dessas células. Aí o seu Honório tinha uma teoria, ele falava assim, quem sabe nós que estamos aqui na Terra não somos as células do corpo físico de Jesus quando ele estava no mundo de prova e expiação. E aí ele evoluiu, virou o Cristo, governador do planeta, e nós evoluímos e viramos seres humanos. Então vocês estão percebendo que é um ciclo que não se encerra? Que cada um que evolui puxa uma turma de gente atrás dele? Por isso que os Espíritos falam para nós que fora da caridade, olha como é que faz sentido, gente. Fora da caridade não há salvação. É nessa relação com os outros que a gente constrói o nosso equilíbrio interior. Não existe equilíbrio interior fora do relacionamento. É por isso que o Emmanuel falou para o Chico, como é que você vai ter paz interior se você tem que cuidar de 14 irmãos menores? É o processo, gente. Não é uma meta que você vai atingir com meia dúzia de fórmulas mágicas, não. É o processo. É a luta. O Emmanuel, no livro Emmanuel, ele fala assim, nós temos que reconhecer, nós temos que entender a necessidade da luta como a do pão cotidiano. O esforço tem que ser constante e a prece tem que ser a nossa bússola. Nós vamos chegar lá na prece. Eu estou prometendo, nós vamos chegar. Fala, André. Seguir esse raciocínio de responsabilidade, né, o Cristo ao quadrado, o Cristo ao cubo, cada um com a sua dimensão. Como é difícil, às vezes, a gente pensar nesse raciocínio de uma tarefa, ou buscar um coordenador de grupo, né, os coordenadores de encontro também descentrados e assistindo, sabem o que a gente está dizendo. Como é difícil conduzir alguma coisa? Porque já é difícil conduzir a nós mesmos. E o quão responsável, o quão grandioso, o tamanho do ganho de participar de um trabalho desse, ou de qualquer outro, que a gente possa se entregar no sentido positivo da coisa. Sim. É nisso aí que Jesus fala quando ele diz que o maior de todos é o que serve a todos. Quem se coloca numa posição de responsabilidade por um grupo se transforma em escravo daquele grupo. Ele não é o chefe, não. Ele é o escravo. Quando os discípulos estavam discutindo qual deles era o maior, o que Jesus fez? Amarrou um pano na cintura, como os escravos faziam, se ajoelhou e começou a lavar os pés. E ainda falou assim, vocês têm que fazer isso uns com os outros. Lá no nosso encontro de família, a gente fez isso esses dias. Tivemos um momento de massagem. Cara, lavar os pés é uma massagem. Então nós tivemos um momento de massagem em família, os grupos familiares reunidos, e massagem. Pra gente sentir, gente, como que é gostoso, eu falei antes, como que é gostoso cuidar de alguém. Como que é gostoso dar atenção para alguém. Dar atenção mesmo, gente. Nós não estamos falando de concentração. A pessoa está falando e você está lá, né? Ouve. Olha no olho da pessoa. É uma pessoa que você ama. Gente, a gente tem dificuldade para prestar atenção nas pessoas que a gente ama. Sabe? Presta atenção, dá atenção. Amar é dar atenção. É mobilizar uma parte do seu tempo para dar atenção. Vamos ler mais. A dor é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, isso é muito legal, gente. O Emmanuel é muito didático. Então ele vai falar que nós temos espíritos que encarnam numa situação predominantemente de expiação e outros numa situação predominantemente de prova. Você sabe a diferença entre prova e expiação? Qual que é a diferença? O que é expiação? Tem gente que fala que expiação é espiar, né? Aí o sujeito fala espiar, ele fala assim, espia.
expiação. Mas o que é expiação? Por definição, tá, gente? Está lá no livro Céu e Inferno. Expiação, a expiar é conviver com as consequências dos nossos atos. Expiar é conviver com as consequências. Se você sujar essa sala toda e não limpar, você vai ter que conviver com a sujeira. Isso é expiação. Limpar não é expiação. Limpar se chama... Alguém sabe? Está no livro Céu e Inferno. 3 passos lá da redenção espiritual. Arrependimento, arrependimento, expiação e reparação. Qual que é o arrependimento? Sujei a sala toda. Ah, meu Deus, não devia ter feito isso. Expiação, conviver com a sujeira. Reparação, pegar uma vassoura e limpar. A maior parte do tempo, nós estamos expiando, no que diz respeito aos processos expiatórios. Mas raramente a gente repara. O que é reparar? Reparar, expiar é conviver com o inimigo. Aquela dificuldade. E o que é reparar? É ir lá e pedir desculpa. É ir lá e desculpar. É regenerar o relacionamento. Por isso que a gente precisa nascer de novo, né? Briga. Não consegue pedir desculpa, não consegue se arrepender, não consegue nem olhar para a cara do sujeito. Aí reencarna, irmão. Aí convive. Aí assim, briga, mas gosta. Defende. Né? Então reencarna como filho, como pai, né? Eu sempre gosto desse exemplo, que é uma coisa assim, é a terapêutica de Deus, é misericórdia pura, em estado puro, né? Ele bota o inimigo no seu colo, você olha para ele e fala, mas ele parece comigo. Né? Parece com o nariz dele, igualzinho dele. Né? Aí você ama, aí você começa a desenvolver amor pela criatura. Quando ela começa a apresentar os comportamentos que geraram os entendimentos no passado, você já está cheio de amor por ela. Aí você consegue lidar melhor com a situação. Hoje a gente fala sério, Deus quer um galho para a gente, não quer? Fala sério, esse negócio de esquecimento do passado. E tem gente que fica querendo saber o que foi a encarnação passada. Eu vou te falar um negócio, né? Leia lá Os Mensageiros, André Luiz conta o que aconteceu com um sujeito que ficou pesquisando as encarnações passadas dele, como é que ele desencarnou. Depois vocês olhem lá para vocês verem como é que isso é. Às vezes o inimigo vem como irmão, né? E tocando violão 8 horas por dia, né? A mesma música. O meu irmão falava isso comigo. Você não vai parar de tocar esse negócio, não? Nós ouvimos. Ele teve aqui, não teve? Ele contou essa história para vocês? Oi, gente, eu vou te falar. Gente, é bom demais esse negócio, viu? O jeito bacana que Deus achou da gente crescer. Porque não tem nada melhor, né? Quando a gente aprende a amar alguém. É bom demais. Bom demais. Eu reconciliei-te contigo mesmo, né? Enquanto estás a caminho. Com o teu próximo, né? Reconcilia-te com o teu próximo. É com a gente mesmo e com o próximo. Ah, entendi. Entendeu? Porque também a gente precisa se perdoar quando erra, para refazer o caminho. A perfeição é fim, gente. Nós vamos errar. Nós precisamos de perdão. Ficar no estado da culpa, você não sai do lugar, né? Com certeza. Ricardo, você poderia repetir esses 3 aspectos que você fez essa ligação? Isso está no livro. Limpar a separação, né? Como você deu o exemplo, a reparação. Isso. A gente isso está no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, os nomes que o Kardec dava. Você sabia que o Evangelho segundo o Espiritismo ia chamar imitação do Evangelho? Aí os Espíritos falavam assim, eu acho melhor mudar esse nome. Kardec dava os nomes, Código Penal da Vida Futura. Lá tem os 3 passos que o Espírito tem que dar para reparar, para solucionar os seus erros. Para, vamos dizer assim, se redimir, se libertar mesmo, né? Arrependimento, que é identificar o que ele fez, perceber que ele fez algo de negativo. Expiação, que é conviver com as consequências do ato. E é o que a gente normalmente faz com muita tranquilidade, que é meio inescapável, né? Conviver com as consequências, porque acaba chegando na gente a consequência. E o terceiro, que é o mais importante, que é a reparação. Você já deve ter ouvido aquela história do Hilário Silva, né? No livro A Vida Escreve. A mulher que passou 30 anos tolerando o marido. Você já ouviu essa história? Então ela passou 30 anos tolerando, desencarnou aliviada porque ela tolerou, porque ela teve paciência. Chegou no mundo espiritual e agora eu estou livre, o mentor espiritual falou, vai reencarnar e casar com ele de novo. Por quê? Porque você passou 30 anos tolerando, agora você vai reencarnar para aprender a amá-lo.
Então, em 30 anos, o que ela fez? Em 30 anos, ela expiou. Ela precisava agora de quê? Reparar. Ela não tinha reparado. Ela tinha expiado. Reparado, ela não tinha. Ninguém se queixe inutilmente. Ela vai chegar no espiritual, você fez isso, mas só expiou, agora tem que voltar de novo. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, ficou clara a diferença entre prova e expiação? Eu falei da expiação, faltou falar da prova. O que é a prova? A prova é o teste. Depois que você já expiou, depois que você já aprendeu, você precisa testar. Você precisa ser colocado numa situação onde você vai levar ao limite as habilidades que você adquiriu para demonstrar o domínio que você tem sobre elas. Um exemplo, a reencarnação de Alcione no livro Renúncia. É uma situação de prova. Ela não está espiando nada. É um grupo familiar complicado, cheio de problema, mas ela não tinha nada a espiar em relação àquele grupo. A convivência dela com eles já havia sido sacrificial para ela. Num amor assim deslumbrante que é descrito para nós no livro 50 anos depois. Quem lembra da Célia, né? Célia Lúcius, é a própria Alcione. Então, quer dizer, ela não tinha que espiar nada em relação àquele grupo. Ela reencarna para ajudá-los. Agora, ajudá-los vai ser um mar de rosas? Não, vai ser uma prova. Mas você já havia superado aquele conteúdo, vamos dizer assim, como acontece na Terra? Por que a necessidade de outro teste, de outra avaliação? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para ela. Não, é sério. Sabe quem é que escolhe realizar a prova? A pedagogia de Deus, né? Tem umas escolas que fazem isso. O aluno escolhe. Ele fala assim, olha, eu já sinto que eu tenho domínio desse assunto, então eu quero ser testado, para ver se eu realmente tenho domínio. É a Alcione que pede para reencarnar. E o mentor dela, o Antônio, ainda fala para ela assim, você tem certeza? Eles estão em Sirius. Ela está trabalhando na música no planeta Sirius, no planeta da estrela Sirius. Aí ele falou, o Antônio fala para ela assim, mas Alcione, você vai reencarnar na Terra. Minha filha, presta atenção no que você está pedindo. Você vai reencarnar na Terra, com aquele povo complicado lá. Tem amigos nossos aqui que já pediram para ir à Terra resgatar corações amados e não conseguiram sair de lá. Porque chegaram lá e se envolveram em tantas complicações que estão lá reencarnados até hoje para espiar, para solucionar dificuldades. Você tem certeza? Mas não seria uma contradição. Alcione. Isso não seria uma contradição, não? Porque... Só um pouquinho que ela levantou o dedo ali, aí depois a gente volta em você, tá joia? Sem dúvida, porque nessa situação, para aquelas pessoas, ela é uma missionária. A necessidade é maior deles do que dela. Sem dúvida. Agora, sabe o que é bonito? Eles têm uma mensagem do Emmanuel que ele fala assim, olha, os espíritos superiores, eles nos ajudam, não é porque eles são misericordiosos com a gente, não. É porque eles sentem que eles têm uma dívida conosco. A Alcione, ela olha para aquela família e vê eles em sofrimento e fala assim, meu Deus, eu tenho que ir lá ajudá-los. Eu preciso ir lá ajudar. Vocês estão vendo como é que a evolução espiritual é uma coisa bonita? O maior no reino dos céus é aquele que serve. Então ela olha, ela quer ir lá ajudar. Então ela se impõe uma prova para auxiliar aquele grupo que ela ama. Né? Oi. Isso aí não seria uma contradição, não? Se ela está num planeta tão evoluído, como você disse, e ela não, né? Os espíritos vêm para cá e não conseguem sair daqui, isso mostra que o coração deles ainda está calculado pelas questões daqui. Sem dúvida. E eles não são espíritos puros, né? Quer dizer, espíritos puros, como eu falei, isso é uma questão de referencial, né? Eles não estão tão distantes assim da nossa condição evolutiva, a ponto deles poderem, inclusive, reencarnar aqui sem tanta dificuldade. Sabe quanto tempo a Alcione gastou para reencarnar na Terra? Preparando a reencarnação dela, adensando o perispírito, ela ficou 10 anos se preparando. Sabe quanto tempo Jesus gastou? O Emmanuel conta isso na primeira obra dele. 5.000 anos. 5.000 anos, Jesus. De preparação pessoal. Porque o ambiente, a situação, a circunstância já estava sendo preparada antes. Né? Vamos seguir.
Então a gente falou da prova e da expiação. Agora vocês vão identificar aqui para mim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção. Evolução ou redenção. Qual que é qual? Um é prova e o outro é expiação. Evolução é prova ou expiação? Prova. E redenção? Expiação. Porque redenção é libertar-se, né? Expiação. Esse almeja, aquele deve. Qual que almeja? O que está em prova. E o outro deve, na expiação, né? E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Qual realiza? O que está em prova. E o outro ressarce, paga, né? A dívida. Está em expiação. Para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Então, ó, ninguém conquista, esse está em prova. E ninguém resgata, está em expiação. Ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Agora, gente, escreva essa frase em algum lugar, pelo amor de Deus. Eu vou ler uma vez para vocês ouvirem e entenderem. Depois eu vou ler pausadamente para vocês anotarem. Por favor, anotem, tá? Que esse é o coração do estudo, do nosso estudo, tá? Da nossa proposta. Enquanto a criatura, depois eu vou ditar para vocês escreverem. Presta atenção na frase. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Enquanto a criatura, anota aí, por favor. Enquanto a criatura não adquire consciência, enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, vírgula, movimenta-se no mundo a afeição, né, a com crase, a afeição de semi-racional. Movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, vírgula, semi-racional. Semi-racional, quase racional. Isso. A com crase, feição, ou seja, como um semi-racional. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, vírgula, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Amontoando problemas sobre a própria cabeça. Está explicado. Não é? Então, enquanto a gente não adquire consciência da nossa responsabilidade, enquanto a gente não adquire consciência do caminho que nos cabe percorrer, da tarefa que nos cabe, vou falar com a linguagem do Emmanuel, do Paulo Estevam, enquanto a gente não adquire noção de qual é a nossa missão, qual que é a minha missão? Ninguém reencarna sem uma missão a cumprir, viu, gente? Leiam lá a introdução do livro Paulo Estevam. Há alguém na Terra sem uma missão, sem uma delegação de caráter divino? Não há. Não há. Então, enquanto eu não adquiro noção, consciência de qual é a minha responsabilidade, o que eu fico fazendo? Caminhando no mundo e arrumando problema. Amontoando problemas sobre a própria cabeça. Por quê? Porque eu não sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. Eu vou para um lado, brigo com um, vou para um lado, arrumo confusão. Vou para o outro. Ah, meu sonho é ser isso, é ser famoso, é ter dinheiro, é ter não sei o quê. A gente arruma umas coisas e esquece qual que é a meta da minha vida. Você quer saber qual que é a meta da sua vida? Você quer saber qual que é a sua missão? Pergunta para o seu coração.
para sua consciência. Quais são seus sonhos? Ontem a gente esteve lá em Itaúna, num outro encontro de carnaval, a companheira lá do encontro levou a gente para conhecer a casa de uma senhora. O sonho dela era adotar crianças. Então ela passou a vida toda dela lutando para ter condição de fazer isso. Quando ela conseguiu, ela ergueu uma casa e está com 15 filhos adotados. Está cuidando das crianças, está educando, está orientando. Esse era o sonho dela. Ela realizou o sonho dela. Ela não ficou caminhando pelo mundo como um ser irracional, arrumando confusão para todo lado. Ela falou, eu quero fazer isso. Ela foi lá e fez. Paulo de Tarso, eu quero levar o evangelho para os gentios, esse é o meu sonho. Ele foi lá e fez. Lutou, foram anos de trabalho, mas ele realizou. Kardec, meu sonho é de descobrir um sistema educativo que seja perfeito para a população, para a humanidade. Ele ficou 50 anos tentando conseguir e não conseguiu. Aí veio o senhor Fortier e falou para ele que tinha uma mesa respondendo perguntas. Ele descobriu o melhor sistema educativo que existe, a doutrina espírita. O sonho do Francisco de Assis era viver que nem Jesus. Ele foi lá e realizou. Qual é o seu sonho? Gente, nós temos que levar a sério os nossos sonhos. Os nossos sonhos nobres. Não é esse negócio de, meu sonho é ganhar na loteria. Não é isso não. São os nossos sonhos nobres, de realização espiritual. Aquela coisa que o nosso coração bate mais forte quando a gente pensa nela. Porque no mundo, a gente vê muita gente, eu sonho em casar com fulano de tal, eu sonho com isso, sonho com aquilo. É aquele início, aquele texto que a gente leu no início. Nós estamos falando de pessoas que já estilhaçaram alguns ídolos, que já superaram o desencanto e que estão sonhando com uma vida melhor. Como é que eu vou concretizar essa vida melhor? A meta está escrita na minha consciência. Eu sei o que eu tenho que fazer. Perguntem para vocês mesmos, com sinceridade. Como diria o Livro dos Espíritos, peçam ao anjo da guarda que os ajude, porque ele ajuda. Se você pedir, ele vai estar junto de você e vai te ajudar. Não desprezemos a nossa mocidade, diz o Paulo de Tarso. Não desprezemos os nossos sonhos, né? Os nossos sonhos de harmonia, como diz o Salmo. Enquanto a criatura não adquire consciência dos seus sonhos, das suas responsabilidades na vida, ela movimenta-se no mundo à afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, aqui o nosso tema, ó. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, concentração mental, concentrar os esforços naquilo que eu quero realizar. Concentração. O que eu quero fazer? Quando ela acorda para a necessidade da paz consigo mesma, descobre imediatamente a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Progresso é prova, resgate é expiação. No círculo carnal, agora ele vai falar o que é a cruz. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz, reticências. No plano espiritual, sabe o que é a cruz dos espíritos desencarnados? É a vergonha do defeito íntimo não vencido. A expiação da culpa, o débito não pago. Muito forte, né, gente? No plano espiritual, a cruz é a vergonha do defeito íntimo não vencido. A expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso esquecer o egoísmo instante e tomar a nossa cruz. É pegar a nossa cruz e seguir. Né? Oi. Palavras de vida eterna.
Gente, cada texto a gente tem que ler com muita atenção, não tem? Tem. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma mensagem daquelas que a gente abre na abertura da reunião e lê. Né? A gente tem que pegar essas coisas aqui, gente, e estudar. Né? O capítulo que eu acabei de ler é o... chama-se Nossa Cruz. Deixa eu achar o número dele aqui. Nossa Cruz, capítulo 74, do livro Palavras de Vida Eterna. Esse aqui vocês viram, né? Ele está bem frutificado, né? Tá, bem Super frutificado. Samuel e Raquel já andaram folheando ele, né? Meus filhos pequeninos, faltando um pedaço dele. Gente, eu vou pedir para vocês, como é que está o tempo? Tem mais 15 minutos. 15 minutos, beleza, obrigado. Eu vou pedir para vocês lerem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, a mensagem do Espírito Lázaro, onde ele fala a respeito do dever, tá? Capítulo 17, deixa eu conferir se é isso mesmo. É isso mesmo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7, uma mensagem, uma instrução do Espírito Lázaro, recebida em Paris, em 1863, chamada O Dever. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Vou pedir para vocês lerem, tá? Por favor, leiam. Só para dar uma ideia, sabe por que a gente tem que falar do dever? Nós estamos falando do sonho, da responsabilidade, da cruz. É disso que ele está falando aqui, o dever. Né? O dever, aquilo que o nosso coração impõe para a gente, que a gente realize, para a gente ter paz interior. Não é disso que nós estamos falando? Não foi disso que o André Luiz falou ali, na concentração mental? Como é que eu vou ter silêncio interior se a minha consciência fica sempre me perguntando por que eu deixei de fazer aquilo que eu havia combinado fazer? Aquilo que eu estava querendo, sonhando em fazer. E a consciência fica, por que você não fez? Eu já não tenho paz. Né? Nessa mensagem, ele fala que o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Dever íntimo do homem. Porque a gente tem deveres que não são íntimos, são deveres sociais. O dever íntimo, ele está entregue ao nosso livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, que o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O aguilhão da consciência fica frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe qual é o nosso dever, mas aí a gente fica inventando as desculpas. Ah, mas tem isso, tem aquilo, eu não posso por causa daquilo outro. E aí o aguilhão da consciência fica impotente diante dos sofismas da paixão. Né? Por isso que o Emmanuel falou, nós temos que olvidar o egoísmo enquistante. Enquistar é um quisto, ele fica preso. O egoísmo enquista a gente, ele trava o nosso movimento. Porque a gente só pensa na gente, a gente não consegue ver o que está acontecendo fora. Como é que a gente vai sonhar com algo, ter uma meta de vida, se a gente só pensa na gente? A gente vai ficar só querendo se satisfazer, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, prazer, eu quero conquistar isso, não sei o quê. E não realiza, não constrói, não desenvolve, não compartilha nada. Né? Aí o Emmanuel falou, a gente fica caminhando no mundo à afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Né? O André Luiz, estou arrumando muito texto, né, gente? Aliás, não é o André Luiz, não, é o Emmanuel de novo. Tem um texto dele, na medida em que a gente vai desenvolvendo essa capacidade de prestar atenção nos outros, isso é um exercício muito importante, sabe? Sabe, um negócio assim, prestar atenção, se concentrar. Como é que a gente costuma comer, né? Vocês já pararam para saborear a comida? Esse chefe de cozinha fala isso, né? Olha, o primeiro prato é assim, ele tem um sabor assado, para levar ao segundo, que tem tal coisa, tal elemento, para produzir uma reação assim. Quer dizer, gente, um menu de um chefe de cozinha desses bacanas, ele é uma sinfonia. Ele planeja todo um roteiro de sensações para te levar a uma determinada percepção no final. Não é uma brincadeira.
E na nossa história de acumulações evolutivas, de tecnologias, de culturas, de aprendizados, a gente tem uma série de roteiros aí, de sinfonias, vamos dizer assim, diluídas na nossa vida no dia a dia, que a gente não presta atenção. Por exemplo, um belo prato de feijão com arroz. Né? Saborear, prestar atenção. Nós não estamos falando de dar atenção, de prestar atenção, de desenvolver a sensibilidade. Nós não falamos de dar atenção? Aprender a ser sensível. Prestar atenção, gente, na natureza. Parar um pouco para observar a natureza. Sentir na pele o calor, o frio, o vento. Sentir o perfume das plantas, das flores. Sentir o calor do sol. Parar um pouquinho e sentir. Experimentar esse milagre que é o nosso campo de sensibilidade. Ouvir a música. A gente ouve música, quer cantar, quer dançar. Para um pouquinho, presta atenção. Deixa a música provocar reações em você. Ouve. Toda hora a gente está falando disso porque nós estamos vivendo num mundo em que a gente não dá tempo para nada. A gente come. Quem já leu o Fernão Capelo Gaivota, né? As gaivotas voam para pescar. Aí o Fernão Capelo Gaivota, mas ele pega e fala assim, mas voar é um prazer em si. Nós podemos voar e aproveitar as correntes do vento e contemplar as nuvens. Por que a gente só pode voar para pescar? É muito pouco. Ele é aquele homem do texto do livro Roteiro, do Emmanuel. Ele percebeu que é muito pouco, que a vida é muito mais do que isso. Então nós podemos, gente, experimentar uma vida tão maravilhosa, tão estimulante, que está à nossa disposição o tempo todo. E tem um outro elemento nessa vida nossa, maravilhosa, que é o próximo. Descobrir as qualidades, apreciar a personalidade de alguém, gente. Ela é uma obra de arte. A personalidade de um ser humano é uma obra de arte. O artista é o criador. Foi Deus quem criou aquela criatura. Apreciar a personalidade, como que ela tem de positivo e de negativo, porque isso depende do ponto de vista. Não é assim que fala naquela música, né? Seus olhos que contemplam, como é que é? Vem anjos nas feras, falando a respeito de Jesus, né? Ele olha para nós e vê o anjo, que nós vamos ser um dia. Então apreciar, gente, o próximo. Ouvir, a gente já falou. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a ficar mais sensível a essas coisas, aí a gente começa a identificar melhor os pontos em que a gente dispersa energia desnecessariamente, saindo desse estado relativo de equilíbrio. No livro Estude Viva, o Emmanuel tem uma mensagem que se chama Em Torno da Irritação. Bom, agora a gente fez assim com a vibração, agora nós vamos puxar de novo, né? Olha só, gente, mais uma vez o Emmanuel falando para nós aqui na Congep. Observação estranha, mas fato real. As ocorrências da irritação aparecem muito mais frequentemente nos caracteres enobrecidos. Quem são as pessoas que se irritam? São as pessoas nobres. Espécie de enfermidade da retidão, se a retidão pudesse adoecer. A pessoa percebe a grandeza da vida, acorda para a responsabilidade. Nós acabamos de falar sobre isso, né? A pessoa percebe a grandeza da vida. É aquele homem lá do livro Roteiro. Ele olha para o universo e percebe a grandeza da vida. Acorda para a responsabilidade que lhe cabe. Ele já sabe qual é o sonho dele e já está a caminho de realizar. Consagra-se à obrigação e passa a prestigiar a disciplina e o tempo. Adquirindo mais ampla noção do dever, o Lázaro, que eu falei para vocês lerem depois, adquirindo mais ampla noção do dever, que reconhece, precisa exprimir-se irrepreensivelmente executado, começa a se supor com mais ampla provisão de direitos. Não é? Eu faço a minha parte, eu sou tão disciplinado, mas fulano de tal não fez a parte dele. E por vezes, leva mais longe que o necessário a faculdade de preservar e defender seus direitos, iniciando as primeiras formações de irascibilidade, através da superestimação do próprio valor.
A pessoa começa a achar que ela vale demais, que ela vale muito, porque ela se esforça. Sabe aquele motorista que cumpre as leis de trânsito? Aí de repente passa um todo estabanado? Aí o que ele sente? Absurdo, ele fica indignado, não é? Ele fica indignado por quê? Porque ele faz a parte dele. Aí ele fica indignado. Então, gente, quando a gente começa a se esforçar para cumprir com a nossa parte na vida, a gente se torna mais sensível, e eu falei que nós temos que desenvolver a nossa sensibilidade para as coisas, para a gente aprender a amar de verdade, mas isso aí cria para nós essa situação, esse passe. Nós estaremos mais suscetíveis à irritação. Aí é que o negócio da cruz começa a fazer sentido, né? Tá vendo como é que a imagem da cruz é uma imagem muito precisa? Né? Começa a fazer sentido. Eu gosto de... Muitas vezes a gente não percebe, né? É que eu pego as coisas que eu comigo, porque aconteceu uma coisa interessante comigo. Minha mãe mudou algumas coisas em casa, e aí, na hora da janta, eu fui comer na mesa. Aí eu pensei, gente, eu não como nessa mesa, eu não como na mesa. Aí eu chamei minha irmã e falei assim, onde como? Onde que eu janto? Eu não sei. Aí eu experimentei um dia na mesa, outro dia na outra. Eu falei, gente, eu não sei como é que eu janto, eu não sei onde eu janto. Aí ela falou assim, você janta em pé do lado da pia. Sabe, gente, eu acho que às vezes a gente não percebe. Agora o detalhe importante é o seguinte, você come do lado da pia, mas você não janta. O pessoal do budismo, a gente falou lá, né? O pessoal fica aquele negócio do Nirvana e tal, mas olha pra você ver, isso é muito sério. Você tem que estar todo naquilo que você está fazendo. Olha esse negócio que ele falou pra gente. Ele estava há muito tempo comendo, sem se dar conta disso. Condicionado. Condicionado. Vamos mais. Instalado o sentimento de autoimportância, a criatura abraça facilmente melindres e mágoas. Diante de lutas naturais que ela passa a considerar por incompreensões e ofensas alheias. Tudo para ela é ofensa. Ah, fulano não gosta de mim, está me ofendendo. São lutas naturais, tem nada de extraordinário. Mas como ela se acha muito importante, gente, isso é para nós, né? Como a gente se acha muito importante, a gente começa a achar que todo mundo está querendo fazer alguma coisa contra nós. Né? Que tudo é um absurdo, que é uma... Chegado a esse ponto, as vítimas dessa perigosa síndrome vinculada à patologia da mente, olha só isso aqui, gente, isso aqui é demais. Surgem perante os mais íntimos na condição de enfermos prestimosos, amados e evitados. De vez que não se lhes pode ignorar a altura moral. Eles têm a altura moral, mas também não se pode adivinhar o momento da explosão. Então a gente passa a ser respeitado pelas pessoas, amado e evitado. Porque elas têm medo de deixar a gente nervoso. Ah, fulano é uma pessoa que tem uma altura moral, eu tenho tanto medo de magoá-lo. E as pessoas passam a evitar. Um enfermo prestimoso. E porque o mau humor dos espíritos respeitáveis dói muito mais do que a leviandade de criaturas menos afeitas à dignidade e ao serviço, semelhantes companheiros estimáveis e preciosos são procurados tão somente em regime de exceção, ou postos à margem pela gentileza dos outros, interpretados à conta de amigos temperamentais ou nervosos distintos. Aí o Emmanuel para e fala assim, examinemos a nós mesmos. Dirijamos para dentro da própria alma o estilete da introspecção. Eu tinha falado do André Luiz, né? O André Luiz, gente, nós vamos terminar com duas ideias dele. A primeira está no livro Mecanismos da Mediunidade. Já falei a respeito dela aqui algumas vezes, quando ele fala a respeito de prece. E tem uma definição lá da prece que eu acho sensacional. Para nós que estamos tentando realizar o sonho, caminhar por uma senda com estilhaços escuros de ídolos quebrados, tentando achar o rumo que nos pertence, e nos encontramos às voltas com todas essas dificuldades, no exercício de educação da nossa sensibilidade e da nossa autoconsciência, o André Luiz diz que a prece é um gesto de correção do nosso magnetismo torturado. Porque o magnetismo não envolve a orientação das cargas, o movimento das cargas. As cargas estão desorganizadas. O sujeito caminha pelo mundo à afeição de semi-racional, amontoando
problemas, ele precisa de direção. A prece sempre é direcionar. A prece, gente, não vai revogar as disposições divinas, não vai modificar o quadro essencial das nossas expiações, das situações por que a gente tem que passar. Mas ela vai nos reorganizar interiormente para darmos conta de identificar soluções, para encontrar os caminhos, para realizar o que nos foi proposto. A prece corrige o magnetismo torturado da criatura, uma imagem do André Luiz. E o Emmanuel, no Pensamento e Vida, fala que a prece é o movimento do espelho da nossa alma faz, a fim de refletir a luz do sol divino no abismo no qual muitas vezes nós nos encontramos. É para nós nos sintonizarmos melhor com o Criador, com os espíritos superiores que estão nos tutelando. Né? 2 exercícios então para nós. O primeiro, que está nesse livro aqui, ó, Sol nas Almas, é um livro do André Luiz, psicografado pelo Valdo Vieira, na época que ele trabalhava junto com o Chico. Valdo Vieira, Espírito André Luiz, Sol nas Almas, capítulo 8. Eu falei que era um exercício, né? O nome dele é Tua Hora de Humildade. Olha só, isso é André Luiz total. Se ainda te observas distante de viver a humildade continuamente em todas as horas do dia, podes vivê-la 1 hora diária pelo menos. Como? Ele vai explicar. Traça o teu programa diário de humildade iniciante. Escolhe 1 hora dentre as horas de cada dia, a fim de aperfeiçoares os próprios sentimentos, exercitando a maior conquista do espírito, a humildade. Que nessa hora, o que você vai fazer nessa hora? Que nessa hora te despreocupes da pressa, da convenção, do calculismo, das inquietações contumazes e de ti mesmo, para que te adestres no sacrifício, na indulgência desinteressada, na solicitude fraterna e na cooperação espontânea. O que você vai fazer nessa hora? Você vai parar de prestar atenção só em si e vai prestar atenção nos outros. Será essa a tua hora de procurar o último lugar, a hora de te apagares para que se eleve o brilho dos outros. Essa é a hora em que você vai procurar as qualidades dos outros. Você vai incentivá-los a desenvolver os seus dons. Em tua hora de humildade, constituir-te-ás em médium do amor do Cristo entre os homens. Serás o servo de todos, o irmão comum, a partícula viva e anônima que se funde no todo da humanidade. Que ouvides nesse lapso de tempo toda a tisna de vaidade, todo o propósito de personalismo e até as mínimas excitações acerca do futuro, para viver o presente, o dia que flui, os momentos do teu serviço público. Nessa hora, seja bom acima de ti, acima de tudo, acima das próprias vantagens, para que teus sorrisos abram outros sorrisos, para que tua palavra confiante semeie outras palavras de esperança, para que tua vontade de acertar alicie outras vontades para a renovação maior. Anula nesses 60 minutos a tensão emocional a respeito de títulos, condições sociais, inclusive a censura a si mesmo, no que tange a defesa do teu lugar ao sol. Que a tua hora de humildade seja cultivada esmeradamente cada dia, nos lugares em que deva ser exercida, seja no escritório, na via pública, no entendimento entre amigos, ou na intimidade do lar. Recebe no coração a visita do Senhor, ainda que por breves minutos durante o dia. Começa a ser humilde, abolindo todo o desculpismo e conquistando o tempo necessário para a tua hora de humildade. E acabarás incorporando em ti mesmo os valores supremos do benfeitor maior, que na conceituação do Cristo será sempre aquele que se fizer o servidor de todos, como nós já dissemos. Tua hora de humildade. Porque no livro A Vida Continua, quando o Ernesto Fantini completa 6 meses de trabalho na colônia espiritual, ele recebe finalmente a permissão para visitar a família dele que ficou no plano físico. E quando ele chega lá, ele encontra tudo que ele não queria encontrar. Então,
só depois de desencarnado, naquele momento, ele precisou exercitar 1 hora de humildade. 1 hora em que ele parou de pensar só nele e começou a olhar as necessidades dos outros. Nós estamos sendo convidados pelo André Luiz para exercitar diariamente, para que isso vá se fixando na nossa personalidade aos poucos. Para a gente encerrar, eu não havia dito que a prece é o movimento da nossa alma a fim de refletir o sol divino, que é a correção do magnetismo torturado da criatura. Eu vou terminar então com a primeira obra mediúnica do Chico, Parnaso Além Tudo, um poema que muita gente conhece porque ele foi musicado, mas eu vou ler o poema porque nós temos que prestar atenção e apreciar o poema. Ele vai mostrar para nós a prece como esse elemento supremo de equilíbrio da nossa intimidade, que pode ser usado a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Tá? Esse é o segundo exercício que eu prometi. O primeiro, 1 hora de humildade. O segundo, a prece. Né? Qual é o poema? Eu vou ler. O poema se chama Mensagem Fraterna. Tem a música. Mas eu quero que a gente preste atenção no texto, no poema. Tá? Porque a música, ela leva, a gente acaba, né? Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas. Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho. Preces singelas, as perguntas mentais que a gente faz o tempo todo, os desejos que a gente mentaliza, os sonhos que eu falei há pouco. Qualquer pensamento, gente, se espalha ao nosso redor, alcança o universo. Então, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. A gente pergunta, mas não ouve a resposta. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Teu templo interno abandonado. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Quando ele cita o templo interno e abandonado, o que ele quis dizer com isso? Eu não vou conseguir entender essa parte. Templo interno, porque ele está dentro de nós. Templo interno, que está dentro de nós, e abandonado, porque a gente não costuma orar dentro dele. A gente ora nas capelas do mundo, nos movimentos religiosos materiais. Ele está falando para a gente voltar para esse templo interno e abandonado, que é a mais alta de todas as capelas. A igreja mais próxima de Deus, o lugar mais sagrado onde você pode orar para Deus, é o seu coração. É o que Paulo chama na carta aos Hebreus de um tabernáculo divino, que não foi feito por mãos humanas. E só há um sacerdote que é capaz de entrar e oficiar nesse tabernáculo, que é o Cristo. Essa é a mensagem central da carta aos Hebreus. Que porque ele está falando para os hebreus que cultuam no templo de Jerusalém, que é o templo supremo para eles, né? Aí ele fala o quê? Que há um tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. Quais mãos que fizeram esse tabernáculo? As mãos divinas, né? E só há um sacerdote que pode entrar nesse tabernáculo para oficiar dentro dele, que é o Cristo. O sacerdote maior que Melquisedeque, ele fala, né? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, viu? É sempre uma alegria, é sempre um motivo assim, de muita, muita gratidão mesmo da minha parte, poder participar, poder contribuir com esse encontro tão bacana que é a Congela. Eu espero que vocês continuem felizes aí, aproveitando as oportunidades do encontro e que a gente possa se reencontrar muitas vezes, se Deus quiser. Um abraço especial do pessoal da Comecon e do Encontro de Família que está tendo a sua primeira edição esse ano, tá? Para todos vocês. Muito obrigado. Obrigada.